Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso Promotor de Merchandising. Estamos no módulo 2 e aí a gente fala agora sobre ponto de venda, ok? Bom, vamos continuar com o tema aqui, o ponto de venda, e agora vamos abordar a segmentação dos PDVs. Falamos no vídeo anterior sobre a cadeia de distribuição, correto? Como esses itens, e aí podemos ser bem específico, como os itens da Maranguape chegam no ponto de venda. Mas que ponto de venda é esse? Quais os tipos de vendas que a Maranguape chega? E aí, para entender isso, vamos conhecer um pouquinho sobre esse conceito, segmentação dos PDVs. Vamos lá? Bom, o primeiro segmento que eu pego aqui para vocês é o hipermercados. Nele, a principal característica aqui é o tamanho dele. Bom, tem seções de vendas, né, entre 8.000 a 20.000 metros quadrados. Acredito que, com certeza, todos já tenham ido em um hipermercado. Bom, a ideia dele, claro, é Stop Shop, que é a única parada para compra, porque lá tem em torno de 50.000 itens. Então, além de produtos de consumo, tem os não duráveis, os semiduráveis e os próprios duráveis. Lá você pode comprar geladeira, TV, pneu e etc. Esse tipo de hipermercado tem um exemplo, a rede Carrefour, Walmart, etc. Segundo segmento que eu pego aqui para vocês são os supermercados. E aqui está mais dentro da nossa realidade, né? Ele tem uma área menor que os hipers, óbvio. Varia entre 100 a 5.000 metros quadrados, certo? E aí o foco dele é muito mais nos produtos alimentícios. Então, a mercearia, carnes, frios, laticínios, hortifruti granjeiro. Ele trabalha em média com 20.000 itens. Claro que alguns supermercados irão oferecer alguns artigos de uso. Contudo, não é o foco. Você pode encontrar lá um liquidificador, outros itens de consumo doméstico, de uso doméstico, desculpa, mas o foco é consumo imediato. Aí tem como exemplo o Pão de Açúcar e o Super Bom Preço. Bom, outro tipo de segmento que eu trago aqui para vocês é o atacarejo, acredito que também muito conhecido por todos ou pela maioria. É uma junção de atacado e varejo, é um modelo de negócio, pelo menos a ideia onde o produtor está ali para vender tanto para o pequeno varejista quanto diretamente para o consumidor final. O apelo muito nele aqui é o que? Volume e preço. Bom, alguns falam, a grande maioria dizem que esse tipo de segmento traz uma vantagem, né, para o consumidor. Por quê? Porque o consumidor pode obter os produtos na mesma fonte do revendedor, certo? Com o mesmo preço, contanto que compre uma quantidade mínima definida, né? Assim que a característica dele. E o outro aqui, para finalizar, outro tipo de segmento, que aí é onde está muito focado o canal atacado e distribuidor, são as lojas de pequeno varejo ou lojas de vizinhanças, tá? Esse tipo de segmento tem uma característica aqui que o próprio Sebrae apresentou. Embora essa característica, essa exemplificada aqui, ela tenha mudado ao longo do ano, ao longo dos anos, na verdade. Por exemplo, o conceito e a classificação de pequeno varejo e loja de vizinhanças eram de lojas até 4 checkouts, com faturamento de 3,6 milhões. Porém, a gente pode ver lojas de vizinhança, um exemplo, né? Cada bairro, de você mesmo, promotor, demonstradora, você pode ver uma loja de vizinhança com 20 checkouts. Então, esse conceito de checkout ele é bem relativo, certo? Aqui eu pego um exemplo, Super Portugal, da Granja Portugal, é um exemplo de loja de vizinhança. E aqui eu trago um outro modelo, a ideia que está lá no site lá do Sebrae, 2014, que o principal foco das lojas de vizinhança é oferecer conveniência, proximidade e rapidez no atendimento. Essa é a ideia. Então, o público escolhe e compra o produto sem a necessidade de grandes deslocamentos e sem a perda de tempo em filas, teoricamente, óbvio.
geralmente encontradas em supermercados e hipermercados, certo? E outro exemplo aqui que eu dou é o São Francisco, também da Granja Portugal. E aí uma lojinha pequena, que é o Portela, que fica lá na Granja. E aí com certeza esse é mais atendido pelo canal distribuidor ou atacadista. Finalizando esse assunto, que eu posso dizer para você que segmentação, ela não é algo engessada. Ok? O que foi apresentado para vocês agora é a segmentação de mercado dos tipos de ponto de venda. Mas cada empresa ela pode trabalhar com uma segmentação diferente, certo? Tem empresas que segmentam os seus pontos de venda não pelo tamanho, mas sim pelos checkouts, outras pelos metros quadrados. Então, não existe algo engessado. O que tem que ser levado em consideração é a estratégia do seu plano de negócio. Aí sim, por exemplo, na Maranguape, ela cria sua estratégia e diz, eu atendo o cliente tal com esses parâmetros, certo? Quando tivermos aí no saldo, eu vou apresentar um videozinho de uma empresa multinacional, como ela segmentou. Ela teve uma segmentação distinta e personalizada. Então, vai depender muito aí do plano e estratégia de negócio de cada empresa. Tranquilo? E a gente entra aqui para falar agora sobre os elementos presentes em um PDV. Vamos falar agora sobre os elementos presentes em um PDV. E o primeiro deles, o mais importante, é a prateleira. Aqui na prateleira é onde tudo acontece, onde a execução é feita, onde o merchandising é aplicado. E um conjunto de prateleiras são classificados como gôndola. E um conjunto de gôndola forma a seção. E para que essa seção seja efetiva, é necessário que cada supermercado estabeleça seu layout da área de venda, ok? Seguindo aqui no tema, vou apresentar outros elementos aqui presentes em um PDV, os displays ou expositores, alguns setores específicos, por exemplo, aqui o cantinho do churrasco, tipos de exposições, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas eu só antecipar aqui para você, aqui é um exemplo de ilha, uma exposição diferenciada, onde nesse ponto aqui é aplicado o visual merchandising. Outro tipo de elemento presente é o checkout, a maioria, acredito que todos já tenham conhecimento, né? É óbvio. E o check stand, também comentado lá atrás, são as mini gôndolas que ficam próximas, aí, coladas com os checkouts. E outros elementos para finalizar aqui, o promotor precisa ter assim um bom relacionamento, né? É com o setor comercial de cada ponto de venda, também com o setor de marketing, alguns deles, outros com TI, RH, DP. Por quê? Porque são esses setores de suporte onde em algum momento você vai precisar ter contato com eles, certo? Em outros casos, em lojas menores, você vai ter contato direto com o diretor, o proprietário, em outros casos com o encarregado. E aí é preciso ter esse bom relacionamento. E finalizando aqui, eu dou o exemplo do recebimento, né? Ou, em outros casos chamam de docas, mas o que é? O local de recebimento. Aí você precisa ter um bom relacionamento com essa equipe aqui, certo? Bom, e a gente finaliza esse vídeo apresentando outros tipos de elementos presentes em um PDV, mas agora de uma forma mais, como é que eu posso exemplificar aqui, mais subjetiva, não é? Aqui não é bem os itens físicos, mas que estão lá presentes, tá? E aí eu pego esse conceito aqui da Reckitt Benckiser, uma empresa multinacional inglesa, e aí o que ela diz? Que o ponto de venda é o local onde todos os componentes da venda se reúnem. Por isso, quando falamos em execução no ponto de venda, precisamos ter em mente a excelência do merchandising. Achei bacana essa descrição aqui da RB. E aí ela dá um ciclo dos elementos, né? Desses elementos que ela considera importantes, que aí eu sigo também essa linha, e ela classifica e ela descreve sobre cada elemento desse. Olha só, ela chama de planograma, que significa para ela que é através desse
podemos dizer que o planograma, de uma forma bem sucinta, é o layout dos produtos daquela empresa que precisam ser exposta na prateleira. Podemos dizer isso de uma forma bem genérica. Então, através do planograma, define-se o espaço, localização e as quantidades certas de produtos nas gôndolas, garantindo eficiência nas vendas. É importante que esse planograma seja bem executado. Na turma anterior, a gente tinha comentado que a Maranguape ainda não disponibiliza de um planograma. Isso está em desenvolvimento, ok? Outro ponto é o sortimento. É aqui onde entra o elo de merchandising com venda. É a seleção dos produtos mais importantes de cada categoria por tipo de loja. Então, o marketing define junto com o setor comercial qual é o sortimento adequado para cada ponto de venda e o promotor precisa acompanhar isso de uma forma bem efetiva, ok? Promoção, o promotor precisa estar ciente, né? O que venda negociou, então os encartes, os compra e ganha, os sorteios, brindes que ou o setor comercial da Maranguape ou o setor comercial do estabelecimento está promovendo, pode ter algum item seu encartado ou em brinde. Por quê? Qual é o objetivo dessas promoções? É atrair a atenção dos consumidores e impulsionar as vendas. Então o promotor precisa estar atento nisso. Outro item é a exposição. Então a exposição correta dos produtos, com auxílio, em alguns casos, material de merchandising. Por quê? Tem um objetivo. E qual é esse? É facilitar a busca do consumidor pelo produto e estimular a compra. Então, é preciso entender, lá na frente a gente vai falar sobre técnicas de visual de merchandising. Então, não é simplesmente esbarrotar a prateleira de material, mas entender qual é o objetivo de cada um deles. E, por fim, o preço. Os produtos devem estar com um preço correto e visível. Esse é um ponto que muitos promotores pecam, porque muitos deles estão muito preocupados em encher a gôndola e esquece de precificar. Eu sei que existe uma prática ainda muito, vamos dizer, antiética da concorrência em retirar o produto, mas aí precisa ter um relacionamento para que o repositor também nos ajude a entender se existe esse promotor concorrente fazendo isso, ele precisa ser penalizado. Então a ideia de ter um preço correto e visível, para quê? Qual o objetivo disso? Evitar que o cliente fique na dúvida, para não saber, por não saber o preço e desistir da compra. Então, além dos elementos físicos, né, existem esses outros elementos que são tão importantes como os físicos, e esses é onde principalmente a equipe de merchandising precisa garantir, tá bom? Então com isso a gente finaliza esse vídeo. Ele se estendeu um pouquinho mais, mas foi necessário. Eu sei que esses vídeos às vezes os conteúdos são mais técnicos, eu peço um pouquinho de paciência, mas é bom para que a gente possa nivelar e possa compreender todos os pontos presentes, para a gente ser um profissional diferenciado e principalmente apresentar para os nossos clientes uma execução diferenciada com um trabalho qualificado, tá bom? Finalizamos então esse vídeo, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.